Olá, ao meu lado, o secretário de Esporte e Qualidade de Vida, professor Paulo Sávio. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Obrigado pela oportunidade, Vivian. O que a gente pode destacar como o primeiro desafio da secretaria, né? É essa questão orçamentária? O corte que pode chegar até uma ordem de 15%, isso pode ter impacto nos programas? Não deve ter impacto aos programas, os programas estão mantidos e a partir desta manutenção, o nosso objetivo é que a comunidade ela continue sendo agraciada com atividade esportiva comunitária que acontece em 55 unidades. Isso a gente está falando daquele esporte amador, né, para os moradores. Agora, e as modalidades de alto rendimento? Tem uma outra visão, a questão da captação de recursos, que foi um problema para times que representavam a cidade, né, como por exemplo o basquete. Qual é a intenção agora? Para que nós tenhamos equipes de alto rendimento, nós precisamos de recursos. Esses recursos, cada vez mais, eles estão menores no poder público. Nós precisamos que as empresas, elas vistam essa ideia de termos equipes de alto nível e alto rendimento para fazer o espelho para as nossas crianças. O esporte, quando ele é bem feito, ele tira o impacto financeiro da saúde, porque se a pessoa ela tem uma qualidade, uma vida esportiva, ela está mais longe das doenças crônico-degenerativas, por exemplo. Nós conseguimos interface com a saúde, com a educação, com a segurança, com a qualidade de vida, com a cidadania. Então, a criança que a gente consegue trazer para os programas esportivos é uma criança que esse cidadão ele tem tudo para estar do lado do bem, se é que nós podemos dizer dessa forma. E como fica a questão de revelar talentos, né? Por exemplo, a gente tem programa para isso, né? E São José até tem um histórico de revelar talentos esportivos, mas a dificuldade de depois manter esse atleta na cidade. O que falta? O que é preciso? A nossa cidade tem vocação esportiva, isso todos nós sabemos, né? Vários expoentes esportivos, medalhistas olímpicos saíram de São José dos Campos. Nós temos o celeiro, a massificação, que são os centros esportivos. Temos a segunda etapa, que é o programa Atleta Cidadão, que não é mais projeto, que ele já está com 16 anos nas costas, ele já é um adolescente. Então, o Atleta Cidadão, ele treina os potenciais talentos. Esses talentos no Atleta Cidadão chega numa faixa etária, a hora que ele precisa ou ir para o alto rendimento, para uma equipe representativa, ou ir trabalhar. Então, existe uma cobrança até que familiar, porque o que você vai ser da vida, né? Você vai estar um atleta ou você vai ser um advogado, um médico, um professor de educação física? Nós temos vários colegas que passaram pelo Atleta Cidadão e pelo Atleta Cidadão chegaram a ser professor de educação física. Esse talento, nós precisamos de uma política diferente para reter. Primeiro, ao meu entender, o primeiro momento é ter equipes que consigam segurar esse talento, absorver esse talento, a prata da casa. Mas a prata da casa ela não pode ser em nenhum momento negligenciada. Aquela história, ele é da casa mesmo, ele não precisa ganhar tão bem porque ele é daqui. Entende? Por isso que esses talentos eles vão para outras equipes. Eles chegam com 15, 16 anos e aí ele já tem talento e vamos falar do voleibol, por exemplo, que é uma seara que eu estive lá. Aí o SESI fez um jogo conosco e viu 2 garotos e falou assim, olha, eu quero esses meninos comigo. Quanto você ganha aqui? Você ganha X? Eu te pago X e meio. Com escola, com moradia. E são situações que nós não conseguimos ter. Às vezes não é nem a bolsa auxílio, o dinheiro. É o resto da estrutura que vem agregado. É uma universidade, que nós precisamos ter parceiros nas universidades para acolher esses atletas. É uma melhor estrutura de treinamento, um centro de treinamento, coisa que nós não temos. Quando nós tivermos um centro de treinamento, nós tivemos a arena esportiva, vai ser muito melhor para esse atleta ficar, porque ele vai ter referência aqui dentro da cidade que ele tem estrutura para desenvolver. E, fundamentalmente, essa troca entre as comissões técnicas do alto rendimento, das equipes representativas, estar olhando para a categoria de base do atleta cidadão. Porque isso também faz o talento ficar. Se ele é um adolescente que tem condições de participar
às vezes esporadicamente do time de cima, ele já não vai para um outro time numa outra cidade, porque a família dele está aqui, os amigos deles estão aqui. Como que a sua experiência como professor, né, ao longo de tantos anos e na própria secretaria, né, como funcionário, como isso pode contribuir para melhorar as condições de trabalho do profissional que atua na prefeitura? Isso facilita muito para mim, porque eu comecei como estagiário na Prefeitura de São José, né? Então, quando eu estava cursando Educação Física, eu tive a oportunidade de ser estagiário. E aí essa carreira foi se construindo. Eu, logo após o estágio, eu não sei se eu tive a sorte ou a competência de passar no concurso público, né? Eu estou completando 30 anos de serviço público. Quanto ao professor e a ajudar o professor, eu vivo isso na carne, né? Eu sou parte integrante desse grupo de professores de Educação Física que fazem o esporte de São José dos Campos. E essa situação de ter, como tivemos no ano passado, os salários atrasados, o 13º que nós conseguimos saldar nessa administração, isso passa por uma situação de gestão, né? Nós precisamos alicerçar bem o esporte para que isso não venha acontecer no futuro. Fazendo a economia necessária para continuar tendo os programas, não dando passo maior que a perna, né, colocando modalidade sem ter recurso para continuar pagando ela da forma legal, né? Todos os professores de Educação Física, eles estarão cobertos pela lei, dentro de um convênio, de um contrato, por exemplo, que nós temos com a organização social, para desenvolver o esporte comunitário nessas 55 unidades que nós temos. Bom, agradeço novamente a presença aqui no nosso estúdio. Obrigado pela oportunidade de falar de esportes. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.